Bom, então, em termos daquilo que já foi muito dito hoje, de recrudescimento de manifestações intensas e violentas de intolerância, de diversas modalidades de intolerância, e que vamos testemunhando, então, uma radicalidade nas ideias e uma banalização e até negação de princípios fundamentais que sustentam os modos possíveis para uma convivência com as diferenças e os diferentes. Buscar compreender os múltiplos sentidos que interpenetram as interações humanas nas sociedades contemporâneas requer um olhar fenomenológico, histórico e socialmente contextualizado. Para Russell, a existência humana deve ser tomada não como um fato, como todos sabem, mas sim como um sentido. Da mesma forma, para um psicólogo clínico, os fatos são colocados de lado para que possamos fazermos emergir os sentidos singulares. Assim, a atenção psicológica deve dirigir-se a uma apreensão que vai consistir em compreender sentidos que singularizam as pessoas no seu viver cotidiano. Citando Ales Bello, a intuição do sentido é a primeira etapa do caminho e revela ser possível captar o sentido. Entre os atos livres, Edith Stein incluiu o ato de colocar entre parênteses ou epoquê como o ato do qual parte toda a investigação fenomenológica. Nesse sentido, as motivações são importantes, já que os atos livres pressupõem um motivo, mas não determinam uma ação. Com esse cenário, a questão da presença ou o processo de tornar-se presente numa situação clínica, psicológica, se constitui, como os colegas já disseram de diversas formas, um grande desafio, mas também uma promessa. Em relação à temporalidade, por exemplo, o cliente que vem em busca de ajuda psicológica pode estar melancolicamente preso ao passado ou obsessivamente com um olhar voltado para o futuro que o atemoriza. Fantasmas do passado ecoam nas suas experiências presentes ou ele tem premonições ameaçadoras que lançam nuvens sombrias sobre o seu futuro. O desafio do psicoterapeuta é tornar-se presente corporificada para ser possível desenvolver uma relação com o cliente, mas com esse cliente que não consegue ater-se ao presente. Argumentaria Russell, mas o eu como pessoa, não existe talvez um eu na forma de tu, que por sua vez também é um eu? E ele continuaria, argumentando que quando o eu encontra a si mesmo como pessoa, torna possível encontrar os outros também como pessoas, como sujeitos ecológicos e como companheiros. Mas isso se deve a uma mudança de atitude, um percurso que se deve fazer do eu ao outro. Em vista disso, é que na quinta meditação da obra, Meditações Cartesianas, ele discute quais seriam as possibilidades de chegarmos até os outros eus, como podemos conhecer seus estados de ânimo e qual o sentido desse outro que é. Mas, voltando à cena psicoterapêutica, a presença do outro é a provocação para que eu me reconheça. Nesse sentido, a singularidade de cada um de nós, aquilo que nos individualiza, nasce da intersubjetividade, e esta é anterior a qualquer conceito sobre mim. A constituição do eu emerge a partir da inevitabilidade da presença do outro, desde o nascimento ou talvez até antes. Face a essas constatações, como vamos compreender a dificuldade de alguém, nosso cliente, por exemplo, para aproximar-se de si mesmo? Fenomenologicamente falando, a experiência do próprio existir inexoravelmente exige de nós, compele a essa autoapropriação prenhe de sentidos. Felizmente, o acontecimento de nos tornarmos reconhecíveis para nós mesmos não pode ser definitivamente interrompido. No entanto, em sociedades espremidas pela escassez de recursos simbólicos em sentido amplo, o concreto substitui o simbólico. Uma corporeidade vazia de sentido toma o lugar da intersubjetividade que origina o sentido de si e de comunidade. Não reconheço no outro sua condição de alteridade, porque não me reconheço como sujeito. Ao não me permitir a possibilidade de um autoconhecimento a partir de relacionamentos interpessoais,
eu me torno incapaz de viver em comunidade. Então, o acontecer clínico é tomado como possibilidade de retomada do processo de autoconhecimento a partir de uma relação interpessoal ou no campo da educação, na transformação de um processo educativo numa busca por relações que privilegiem a formação, são exemplos de processos restauradores da condição humana que possibilitam atribuir significado e sentido à própria existência. Esse processo de vir a ser contínuo, que nos impele ao longo da vida a nos reconhecer, né, em nossa complexidade, é o que permite que as singularidades se tornem presentes e os compromissos entre elas sejam concretizados na praxis da experiência do existir humano. Edith Stein enfatizou que a individualidade do eu é colocada em relevo por contraste com a alteridade do outro. A dimensão social é constitutiva do ser humano. Dou-me conta de apreender a essência da vivência alheia, que me revela a alteridade do outro, mas, ao mesmo tempo, a originalidade da minha própria singularidade. Entretanto, deve-se resistir à tentação de negar esta condição individual para afirmar que o ser humano é totalmente determinado pela sociedade, por exemplo. Trata-se de uma outra perspectiva diferente desta sobre a qual estamos refletindo. Se somos sujeitos da nossa própria história, então tendemos a assumir responsabilidade e autonomia para além dos determinismos, ou pelo menos isso é uma possibilidade. Eu queria dizer a vocês que, à medida que eu estudei mais fenomenologia, eu mais me aproximei daquilo que intuitivamente Carl Rogers desenvolveu na sua abordagem centrada na pessoa. Acho que ele ficou muito mais no plano da intuição e daquilo que trazia evidências da prática clínica do que ele conseguiu desenvolver e que hoje nós estamos numa situação mais privilegiada. Mas ele se refere ao processo terapêutico como a experiência integral de uma relação afetiva. E ele diz o seguinte, citando Rogers: durante a terapia, o sentimento de aceitação e respeito do terapeuta em relação ao cliente tende a transformar-se em alguma coisa que se aproxima da admiração. À medida que vamos assistindo à luta profunda e corajosa que a pessoa trava para ser ela própria. Penso que há no terapeuta uma experiência profunda da comunidade subjacente, dever-se-ia dizer, da fraternidade dos homens. Incrível, né, ele falar isso naquela época e com os elementos que ele tinha. Na mesma obra, ele fala sobre a sua experiência subjetiva como psicoterapeuta. Observei, em primeiro lugar, que o cliente mostra uma tendência para se afastar, com hesitação e receio, de um eu que ele não é. Por outras palavras, mesmo que não saiba para onde se encaminha, ele desvia-se de alguma coisa. E, como é evidente, ao proceder assim, começa a definir, ainda negativamente, o que ele é. Então, o que eu diria é, o método dessa psicoterapia centrada na pessoa, no cliente, num sentido mais amplo, consiste no desafio do psicoterapeuta para, de maneira congruente, empática e incondicional, possibilitar que o cliente possa abrir-se a si mesmo. Como ele será motivado a isto? Pelas atitudes consistentes do psicoterapeuta em confiar na capacidade do cliente a despeito do próprio cliente, que não vê sentido em muitas das suas experiências. Max Pagès, cientista social francês, escreveu que a proposta de Rogers contém um paradoxo. O cliente vem em busca de mudança e o psicoterapeuta intencionalmente inverte essa busca ao dedicar-se pacientemente a compreender quem é o cliente, como ele se percebe, como ele sente o mundo, como ele se relaciona ali na relação terapêutica e em outras relações. E vai comunicando isso a ele de uma forma que o cliente consiga aceitar e corresponder. Somente quando o cliente desiste de esperar por respostas do especialista que ajudem a solucionar seus problemas, é que ele volta-se a si mesmo para encontrar respostas. Ou seja, a psicoterapia pode acontecer. Ela é uma hipótese, não é uma certeza. Ela não é um destino ou um novo determinismo ao qual o cliente deve submeter-se, mas é a possibilidade
de abertura a novos sentidos, a novas maneiras de simbolizar sua experiência, e ao fazê-lo, a transformação acontece e os comportamentos podem mudar ou não. Eu faço referência a isso porque estamos vivendo novamente uma época em que as terapias que trazem respostas, propostas de modelos rápidos, avaliações psicológicas para novamente sabermos quem é quem e para que servem as pessoas, voltaram a ter um sentido próprio nas sociedades capitalistas. Rogers tem uma fala na Universidade de Harvard que eu achei muito interessante de trazer para vocês. Abre aspas, ele falando: não se pode assumir a responsabilidade de avaliar as capacidades, os motivos, os conflitos, as necessidades de uma pessoa, o ajustamento que ela é capaz de alcançar, o grau de reorganização que deve enfrentar, os conflitos que deve resolver, o grau de dependência que deve desenvolver em relação ao terapeuta e as metas da terapia, sem que um grau significativo de controle sobre o indivíduo seja inevitável. A extensão desse procedimento a um número cada vez maior de pessoas, como, por exemplo, a milhares de veteranos de guerra nos Estados Unidos, significa um controle sutil das pessoas, de seus valores e metas, por um grupo que se elegeu para exercer esse controle. O fato de se tratar de um controle sutil e bem intencionado apenas dificulta mais que as pessoas percebam o que estão aceitando. Se a hipótese da primeira tendência mostrar-se mais adequadamente apoiada pelas evidências, ou seja, se for comprovado que o indivíduo tem relativamente pouca capacidade de autoavaliação e autodirecionamento e que a função primária de avaliação deve pertencer ao especialista, então parece que estamos nos movendo na direção de algum tipo de controle social completo. O gerenciamento das vidas de muitos por uns poucos elementos autoeleitos parece ser a consequência natural. Mas se, por outro lado, a segunda hipótese for mais adequadamente apoiada pelos fatos, e se, como acreditamos, o locus da avaliação responsável puder ser deixado com o indivíduo, então teremos uma psicologia da personalidade e da terapia que nos leva na direção da democracia. Uma psicologia que irá gradualmente redefinir a democracia em termos mais profundos e mais básicos. Teremos um lugar para o profissional das relações humanas, não como um avaliador do self, do comportamento, das necessidades e das metas, mas como um especialista em proporcionar as condições para que o autodirecionamento do indivíduo ou do grupo possa ocorrer. O especialista terá habilidades para facilitar o crescimento independente da pessoa. Fecha aspas. Disse isso na década de 60. Voltando aqui para nós, resgatar a legitimidade da experiência pessoal, singular, intransferível, a partir de uma relação dialógica, intencionalmente desencadeada, dessa maneira, pelo psicoterapeuta, tende a respeitar a capacidade do cliente para engajar-se num projeto de autodescoberta que o levará a desorganizar suas próprias convicções e percepções para abrir-se ao desconhecido em si mesmo. Na verdade, trata-se de um processo de reconhecimento do que já estava lá, embora escondido e distorcido por camadas de necessidades de aceitação e pertencimento. Aqui nós temos que considerar um outro aspecto, inclusive sobre diagnósticos. Todo bom diagnóstico deve conter possíveis prognósticos para o tratamento ser bem-sucedido ou eficaz, pensando inclusive em termos médicos. No caso da psicoterapia, o prognóstico só será possível ao final do processo, pois será o momento da alta quando o próprio cliente estiver em condições de exercer sobre si mesmo avaliações prognósticas, ou seja, ele será o autor e o protagonista sobre seus passos futuros. Se a psicoterapia for bem sucedida, o cliente estará com mais autonomia para tomar decisões que não necessariamente irão na direção do conformismo, da aceitação de determinadas normas ou regras sociais. Ele estará em condição
de conhecimento melhor sobre seus limites e potencialidades, e assim poderá tomar mais ou menos decisões desafiadoras, sendo capaz de enfrentar as consequências de suas decisões. Retomando, fenomenologicamente, a consciência nada mais é do que este dar-se conta que nos acompanha em cada vivência intencional, em cada ato singular e que não se limita a um território ou zona. Husserl diria: cada vivência deixa atrás de si certas disposições e cria uma certa novidade na realidade psíquica. Em um contínuo, num fluxo imanente das vivências psíquicas, em que as anteriores repercutem na atual, e assim por diante. Desta forma, o eu vai se constituindo na unidade da sua própria história. A esse respeito, Alice Bello enfatiza que tanto Husserl quanto Stein desenvolveram a ideia de que uma comunidade caracteriza-se pelo fato de seus membros assumirem responsabilidades recíprocas, ou seja, o projeto coletivo deve ser útil para o conjunto de pessoas, mas também para cada uma delas individualmente. Na segunda parte da obra Psicologia e Ciências do Espírito, Indivíduo e Comunidade, Edith Stein vai discorrer sobre a consideração dos atos, abrindo caminho para uma análise sobre a relação com os outros, principalmente nessas formas comunitárias. O agrupamento humano, que se caracteriza como sociedade, tem uma fragilidade racional, ou seja, cada indivíduo ou uma finalidade racional. Cada indivíduo é considerado a partir daquilo que ele pode servir à sociedade como um todo, não como pessoa. No caso de uma comunidade, existe um vínculo pessoal, uma ligação moral, melhor dizendo, reciprocamente se estabelece uma relação, inclusive de responsabilidade a partir de uma atitude de solidariedade. Para Edith Stein, para que possa haver solidariedade, não basta uma sociedade. Tem de haver uma vivência comunitária que pertence à dimensão valorativa, espiritual e não apenas psíquica. Nesse sentido, não existe uma consciência da comunidade, porque a consciência é apenas individual. Mas a consciência individual pode viver as vivências comunitárias. Stein procura demonstrar que existe um fluxo de vivências comunitárias, mesmo não havendo um fluxo de consciência da comunidade. Ou seja, uma comunidade existe se existir uma unidade de vivências comunitárias compartilhadas. Um dos pontos que tem desafiado pesquisadores e também os próprios clínicos diz respeito a uma transposição acrítica da clínica tradicional aos contextos institucionais. Sob essa perspectiva, a clínica estaria a serviço de uma concepção universal de subjetividade, impedindo o desenvolvimento de uma escuta empática, afastando-se das experiências concretas das pessoas, indo numa outra direção, uma escuta singularizada e contextualizada por parte do psicólogo, a partir das demandas expressas pelos clientes, pelos usuários, pode facilitar o desenvolvimento de uma consciência de si e a reintegração da personalidade e das relações interpessoais. Essa é uma hipótese. Pensar a clínica como um encontro contextualizado não é apenas considerar os elementos sociais e culturais que atravessam as pessoas, mas é, principalmente, assumir um posicionamento ético e implicado diante do ser humano e de sua realidade. Assim, compreende-se como um caminho necessário à clínica psicológica na contemporaneidade transformar-se numa atenção ao sofrimento humano vivido cotidianamente face a inúmeras formas de desigualdades e preconceitos que reverberam de maneira singular em cada pessoa. Então, a partir de uma compreensão humanista e fenomenológica, temos desenvolvido pesquisas que se propõem a analisar propostas inovadoras de intervenção psicológica, buscando compreender seu potencial para o desenvolvimento e preservação de auto- e heteroconhecimento, crescimento e reintegração, que possibilitem às pessoas a reinventar-se sobre novas bases num processo criativo de superação das limitações a partir de atribuições de novos sentidos à própria existência. Nós temos um grupo de pesquisa institucional
que se chama Atenção Psicológica Clínica em Instituições, Prevenção e Intervenção, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Psicologia da PUC Campinas, e nele nós desenvolvemos investigações acerca de enquadres clínicos diferenciados, praticados principalmente em contextos institucionais. A abordagem terapêutica que orienta essas intervenções caracteriza-se por favorecer a elaboração das vivências emocionais dos clientes, indivíduos ou grupos, de modo não invasivo, possibilitando a emergência de potencialidades para a saúde e facilitando a retomada da autonomia pessoal e da confiança em si como agentes de transformação no plano pessoal e coletivo. A ênfase recai sobre o desenvolvimento das relações dialógicas entre o profissional ou os profissionais e o cliente ou usuário, que só se tornam concretas quando se confirma o potencial para exercer em algum grau sua autonomia pessoal. Nós temos questionado, por exemplo, o fato de que os usuários de saúde pública, e principalmente em contextos de saúde mental, eles são conduzidos de um processo a outro. O profissional sabe que tem um processo individual terapêutico para aquela pessoa, mas ela não sabe. Ela é conduzida de uma parte a outra, de um processo a outro, sem que se dê a ela autonomia decisória sobre o caminhar dela na instituição ou nas instituições. Com essa perspectiva, nós temos ido além de reflexões sobre processos psicoterapêuticos tradicionais, por exemplo, as psicoterapias de tempo indeterminado, disponibilizadas, né, em consultórios e ambulatórios, para como pesquisadores que assumem como tema a psicologia clínica, desenvolvemos propostas de atenção psicológica em contextos outros, tanto no campo da saúde pública, como em contextos tradicionalmente associados à assistência social ou hospitais de nível terciário. Dessas incursões que visam ampliar o escopo da clínica psicológica, desenvolvemos pesquisas sobre a empatia entre médicos residentes de clínica médica, experiências vividas de cirurgiões, plantão psicológico online, experiências vividas de pessoas transgênero, experiências de pessoas com transtorno bipolar, que foi a tese de doutorado do Guilherme, oficinas de pintura oferecidas a acompanhantes de usuários numa clínica escola, encontros terapêuticos com crianças em creches, acompanhamento de equipes de trabalho e assim por diante. São alguns exemplos. Nesse contexto, em nossas pesquisas, nós chegamos a um nó. Começamos a perceber que seria necessário evoluir para uma necessária adequação metodológica, de forma a agregar como coerência entre os fenômenos estudados e o delineamento das investigações, ou seja, o caminho a ser percorrido desde o encontro com os participantes, porque praticávamos pesquisas num modo mais positivista, enquanto nossas teorias e nossos conceitos iam na direção oposta e nós estávamos vivendo uma certa cisão entre os dois processos. A partir disso, começamos a nos propor a encontros dialógicos entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. Isso representou uma tomada de posição em relação a uma mudança nas atitudes do pesquisador. Ele deixa de ser alguém com uma questão de pesquisa que demanda participantes para aprofundar conhecimentos ou aprovar ou refutar hipóteses, para tornar-se parte do processo. Ele lança-se ao encontro com o outro participante, intencionando uma escuta suspensiva, uma conversa com pessoas sobre suas experiências vividas, num apelo a que atualizem o sentido dessas experiências ao estarem em diálogo com o pesquisador. Um ponto importante aí. Objetivamos nos encontrar com o participante o mais próximo possível do seu contexto natural de vida, ou seja, o pesquisador vai ao encontro do participante. Nova exigência. O pesquisador precisa buscar em si, em suas próprias vivências, recursos para compreender o participante. Outro ponto que complica ainda mais a situação do pesquisador. Durante o encontro com o participante, individualmente ou em grupo, o pesquisador não faz nenhum tipo de registro, seja ele escrito ou audiogravado. Assim, ele sabe
que, se não se dispuser a uma escuta motivada, atenta, empática, interessada, perderá seu material de pesquisa. Assim, ele faz uso de recursos subjetivos, desde sensações, impressões, percepções, até ideias, sentimentos, imagens mentais, sentidos. E o que acontece pós esse tipo de encontro? A escrita de uma narrativa compreensiva sobre o encontro recém-vivido, ou seja, uma narrativa sobre o acontecer clínico escrita pelo psicólogo, pesquisador. Trata-se de uma estratégia metodológica que nos parece apropriada a uma psicologia fenomenológica, desde que compreendido o ato de narrar no seu sentido específico e provido de significados, que vão além da simples atividade de contar ou expor oralmente um fato, porque, de fato, o fato não aconteceu. O que aconteceu foi um acontecimento entre pesquisador e participante. Mauro Matuzzi justificou o uso das narrativas, muitos anos atrás, como um recurso de caráter o mais próximo possível de pesquisas fenomenológicas, ao possibilitar uma presença maior da subjetividade do pesquisador para níveis mais abrangentes de significado, além de permitir o estabelecimento de uma relação dialógica entre pesquisador e participante, de forma que conteúdos intersubjetivos e vivenciais mais profundos só são possíveis diante desta dialogicidade. Então, trata-se de um narrador ativo, né? Vivo. E o Mauro saiu da universidade antes que ele pudesse acompanhar o que nós fizemos nesse grupo. E nesse grupo nós fomos além e decidimos tirar as redes de proteção e nos lançar de uma maneira categoricamente fenomenológica no desenvolvimento das pesquisas com essas estratégias metodológicas. Nesse sentido, a gente tem trabalhado com uma noção de uma via de mão dupla entre o pesquisador e o participante, com a ideia de que não gravar, não fazer registro é uma forma de comprometer de maneira ativa e intencional o pesquisador com o tema da pesquisa e com as pessoas que se dispõem a compartilhar com ele as suas experiências e atualizar as suas vivências sobre elas. Aí eu resolvi trazer aqui para vocês rapidamente o que Raquel Rosenberg, o que tanto amamos, né, que foi nossa professora na USP de São Paulo e que foi colaboradora muito próxima de Rogers. Raquel escreveu no livro A Pessoa como Centro o seguinte, abre aspas: mais importante aqui do que o brilho científico, o método inovador ou o esquema teórico perfeito é o ser humano, que tantas vezes os sistemas conceituais e as instituições sociais menosprezam, manipulam, reificam. Vivemos num mundo empresarial que vê a tecnologia como valor máximo, num mundo acadêmico que fala do ser humano como vítima passiva de forças, impulsos inconscientes, pressões sociais, determinismos, como destino, que escapam ao seu controle. E é raro que profissionais das ciências humanas adotem um ponto de vista centrado na pessoa. Ou seja, é raro que defendam o nosso profundo direito de sermos pessoas, que dediquem seus esforços a restituir à pessoa o seu próprio poder. Sem dúvida, custa muito aos cientistas intelectuais não se valer de toda a sua superior esfera de preocupações, de sua bagagem penosamente adquirida de construtos e sistemas, para falar a pessoas sobre convicções básicas, fáceis de serem compreendidas. A dificuldade talvez se encontre, e aqui é bem possível que interfira uma identificação minha, na insegurança e no pudor que o acadêmico ressente quando se propõe uma exposição direta de si mesmo enquanto pessoa. Mesmo que mais trabalhoso, o processo de recorrer a abstrações, pesquisas e conceitos de renomada autoria alheia, ou ainda o processo de elaborar um novo tratamento para conceitos já consagrados, para imprimir, quer de forma tímida, quer com pomposa seriedade, nosso toque pessoal a uma contribuição científica, geralmente isso representa o caminho escolhido pelos autores acadêmicos, para que assim se assegurem do reconhecimento e da consideração de outros sábios e estudiosos. Partir de nós mesmos, aventurarmos-nos a errar, apresentando uma criação pessoal, é um outro tipo de processo,
que se convencionou restringir aos poetas e romancistas. A injusta cisão entre intelecto e afetivo emocional, tema recorrente em Rogers, reaparece assim na literatura especializada. Ou se trata de assunto sério, a ser manipulado com rigor metodológico, através da participação exclusiva de nosso acervo acadêmico, ou passamos ao terreno do superficial, onde nossa participação se baseia em pensamentos pessoais e admite paixões, mas não merece a valorização por parte do especialista. Fecha aspas. Então, estou terminando, nas intervenções psicológicas e nas pesquisas, buscamos nos aproximar gradualmente dos fenômenos via redução eidética, que se constituem a partir da experiência das pessoas no seu viver cotidiano em comunidade, num movimento hermenêutico que visa legitimar os modos singulares de encontro consigo mesmas e com outros. Trata-se, assim, de assumir uma postura ética, que se ocupa de instaurar o respeito a partir da compreensão e não da mera tolerância. O direito ao pertencimento, e aqui eu vou fazer uma citação minha mesma, de um livro sobre plantão psicológico que o Miguel Mafude organizou, e que estava lá escrito: irremediavelmente psicólogos para dar de ombros quando as instituições criadas para ajudar as pessoas já não sabem mais compreender seus apelos. Porque não nos é possível ignorar o sofrimento humano. Nosso compromisso passa a ser com a praxe de uma atenção psicológica contextualizada que ativamente contribua para legitimar singularidades e o processo de autodescoberta como projetos que preservem o devir humano. Em resumo, quando um outro eu entra em nosso campo de percepção, ocorre o parelhamento do nosso eu e do outro eu, em decorrência das associações que acontecem na passividade da consciência e que fundam a percepção por semelhança. Estamos aqui no plano de Edith Stein e Angela Lesben. Toda e qualquer a percepção em que aprendemos de um lance e captamos de um modo notório objetos predados, por exemplo, objetos predados do mundo cotidiano, e em que compreendemos, sem mais, o seu sentido com os seus horizontes, remete intencionalmente a uma instituição originária em que se constituiu pela primeira vez um objeto com sentido semelhante. Aqui é Russell. Ou seja, o ato de dar-se conta dos outros e daquilo que estamos vivenciando é uma vivência muito particular que denominamos empatia. Trata-se de uma experiência imediata do outro, no qual é possível compreendê-lo não apenas corporalmente, pela percepção de semelhança, mas também em sua interioridade, seja psíquica, seja espiritual. Trata-se de um reconhecimento do outro como pessoa, como eu mesmo sou. Ou seja, a vivência empática é responsável por nos instruir e por garantir que possamos ter uma vida em comum com outras pessoas. Concluindo, nós temos nos referido também em nossas pesquisas e na prática clínica à questão da tolerância como uma via para incluir aqueles que percebemos como diferentes sob um ponto de vista valorativo. Por outro lado, tomar como princípio que as diferenças devem ser sempre apenas toleradas instaura um intercâmbio perigoso, pois leva-nos a assumir uma postura de dominância, de arrogância face ao que eu não reconheço como próximo ou semelhante. Há muitos exemplos ao longo da história e na própria psicologia que vão nos ajudar nisso. Tolerar pode se constituir em uma alternativa socialmente aceitável para segregar, para separar. As medidas tomadas como forma de diminuir assimetrias, sejam elas de condição de saúde, vulnerabilidade social e econômica, assimetrias regionais, quando tomadas de maneira indiscriminada, transformam-se em estratégias sofisticadas para evidenciar diferenças a partir de determinados valores. Tomemos, por exemplo, a questão de coletivamente decidirmos aceitar, sobre uma perspectiva de tolerância condescendente, as diferentes formas de manifestações de sexualidade e gênero. E as pessoas serão, então, mais livres e poderão gozar de maior autonomia? Não necessariamente, porque esse tipo de aceitação
pode não estar baseado na alteridade como princípio de reconhecimento de singularidades humanas, mas sim numa certa apologia à tolerância a serviço de valores hegemônicos, do tipo: vocês, os desviantes, podem se manifestar, mas nós os tomamos como tal, isto é, como grupos vulneráveis pela não pactuação com as normas vigentes. Embora aparentemente libertadora, eis aí uma estratégia que, em determinadas mãos, estamos com muitos bons exemplos atualmente, pode tornar-se extremamente perversa, já que institui um tipo de segregação que permite identificar os diferentes exatamente por dar-lhes intencionalmente visibilidade social. Qual é, então, a importância de uma ética das relações interpessoais que se ocupe de instaurar o respeito a partir da compreensão e não da tolerância? Consideração, direitos humanos assegurados a todas as pessoas, sem discriminá-las, ao invés de mera inclusão social. A diferença pode parecer sutil, mas ela é poderosa. Refletir sobre essas questões no campo da saúde e educação faz-se urgente. Paro por aqui. Que bom que vocês conseguiram me ouvir.